Olá, eu quero deixar uma palavra de meditação para você. E essa palavra está lá em Gênesis, um texto muito conhecido. É o texto de Noé, quando o Senhor o convida a construir uma arca e ali preparar um lugar de proteção para os seus, a sua família, porque o mundo iria acabar. O mundo iria acabar, mas eles permaneceriam. As coisas iriam passar, mas eles permaneceriam. A sua família permaneceria, os seus permaneceriam. Mas coisas, lugares, pessoas não iriam mais continuar. Recomeçar é difícil. Quando a gente para pensar em recomeçar, a gente já cansa agora, porque é tanta coisa. Às vezes foram tantos anos tentando construir uma coisa que de repente eu me pego numa determinada idade e penso, meu Deus, está muito tarde para recomeçar. Você sabia que estudos dizem que Noé demorou entre 40 a 100 anos para construir a arca? Aí Noé vai construir a arca. É engraçado isso, que lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 16, Deus fala com Noé: olha, saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E aí Deus continua dando a direção, olha, solta os animais, as aves, os animais domésticos, os que rastejam pelo chão, multipliquem-se. E eles obedecem, ele, sua esposa, seus filhos, suas noras desembarcam da arca e em seguida Noé levanta um altar de adoração ao Senhor. Quando o Senhor nos convida para recomeçar, para começar uma coisa nova, é importante que a primeira coisa que seja feita é assim como Noé fez: levantar o altar de adoração e de sacrifício ao Senhor. É parar, é orar, é clamar, é entender que se o Senhor está me chamando para um projeto novo, para uma situação nova, para uma geografia nova, é porque Ele também colocou em mim a capacitação, o entendimento, a inteligência até, para que eu possa sustentar aquela novidade de Deus para a minha vida. E Noé entende que ele dependia do Senhor para viver essa novidade, porque ali ele iria recomeçar não somente a vida dele e de sua família, mas a partir dele, uma geração, a humanidade seria recriada. Quando a gente recomeça, quando a gente entende que Deus ele tem um caminho novo, dá a entender que assim, Deus mandou eu mudar porque o que eu fiz até então foi tudo errado. E na verdade não. Na verdade a gente aprende não só com os nossos acertos, mas a gente também aprende com os nossos erros. Os nossos erros nos fazem amadurecer, a olhar para trás, ao mesmo tempo olhando para frente, lembrando daquela referência do passado, do que eu fiz, de como eu fiz, da maneira como eu me comportei, e eu preciso pensar, não posso mais fazer da mesma forma. Os erros não podem ser na nossa vida para que eu fique me martirizando, mas precisa ser para mim um lugar de aprendizado, um lugar onde a minha disciplina ela vai ser melhorada, o meu olhar, o meu ponto de vista, ele vai ser apurado. Então, se eu não aprendo com o que eu errei, eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Se eu não aprendo com o que eu errei, eu não vou entender esse processo novo que eu estou vivendo. E eu vou acabar tentando viver o novo da mesma forma que eu vivia no passado. E aí Deus nos convida, em Romanos 12:2, a ter uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de perceber a vida, as coisas. E isso tudo só pela transformação da nossa mente. Só com uma nova maneira de perceber a vida, mas a partir da iluminação da palavra de Deus para a nossa vida. Deus está te chamando para algo novo. Deus está te chamando para um recomeço, talvez. Deus está te convidando para ir ou estar ou viver uma coisa nova. A primeira coisa que você precisa fazer: levante o altar ao Senhor. Levante um altar de sacrifício, de adoração ao Senhor. Entra nessa novidade, mas entra com Jesus. Entra nessa novidade, mas entra dependente de Jesus. E a partir dali, faça uma análise de tudo que você fez, de tudo que você errou, de tudo que você acertou, para que nos acertos
você reforce. E nos erros, você conserte para que você possa, de fato, não somente estar geograficamente ou numa situação ou num emprego novo, mas para que você seja uma pessoa nova em Cristo Jesus e consiga viver esse novo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Nunca é tarde para mudar. Deus abençoe você, em nome de Jesus.